Que a paz esteja com os irmãos. Irmãos, nesta hora nós queremos fazer essa live, né? Queria convidar os irmãos, todos que estão nos assistindo, a gente iniciar essa live com uma oração. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos nesta hora e glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós cremos em Ti e sabemos que em Ti nós somos muito mais que vencedores, meu Deus. Neste dia, meu Deus, vem abençoar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Abençoa, Senhor, meu Deus, as pessoas que estão acompanhando essa live. Que seja, Senhor, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Irmãos, nessa segunda-feira, eu queria compartilhar com os irmãos algo muito especial. No livro de Gênesis, no capítulo 45, no versículo 24, a palavra de Deus diz assim, E despediu os seus irmãos, ao partirem disse-lhes, não contendais pelo caminho. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui o desfecho de uma história cruel, uma história de maldade, mas ao mesmo tempo uma história de livramento, né? Uma história que terminou com um final feliz. Irmãos, mas essa história só poderia terminar com um final feliz com o desfecho do poder de Deus, o poder do perdão, o poder da ausência de vingança, porque muitas vezes nós deixamos a nossa vida ser invadido por um sentimento de orgulho, ou sentimento de vingança, um sentimento que não condiz com aquelas pessoas que louvam e bendizem o nome do Senhor e pregam o Evangelho. Muitas vezes nós somos escorraçados, né? Somos maltratados, somos penalizados por tantas coisas que nós nem fizemos, né? Mas Deus está no controle de tudo. Então veja bem, qual que é o desfecho dessa história, né? Para existir um desfecho tem que existir uma história. Então eu vou contar para os irmãos que história que é essa. José era o 11º filho de Jacó, né? E ele era uma pessoa que ele era muito querido pelo pai, porque ele era filho de Raquel, uma das esposas que Jacó tinha, mas a que ele mais amava. Então José era preferido, né? Jacó gostava muito de José. Jacó mandou fazer até uma túnica diferente, de várias cores, uma túnica talar para José, mostrando assim, né, o seu amor, mas despertando também o ciúme dos irmãos, dos 10 irmãos de José, ao ponto que José, né, ele era tipo o fiscal da obra, ele que passava as informações para o pai dele a respeito, né, do que estava acontecendo nos campos, na criação, no apacentamento das ovelhas, das crias, das vacas e todas as coisas que aconteciam no campo. E José contava para Jacó e isso criava um ódio no coração dos irmãos dele. Inclusive, José era um homem muito sonhador, né? E ele teve vários sonhos que despertou, né, a raiva maior dos irmãos deles ainda. Se os irmãos for ver na Bíblia, né, ele teve um sonho, né, que a lua, o céu, e as estrelas e o sol se inclinavam diante dele. Outro sonho é que ele teve na colheita dos feixos de trigo, né, que o fecho dele se levantava acima
dos 10 fechos, ou seja, dos 11 fechos, né? E os 11 fechos se inclinavam para o fecho dele. E isso dava intenção que José seria rei no lugar deles, que ia comandar o povo de Israel. E não era nada disso, era que o plano de Deus era diferente. Mas esse ódio que eles tinham de José levou com que eles tomassem uma decisão, que jogasse José numa cacimba, né, numa cisterna de água, e iam matá-lo. Né? Iam matá-lo, tiraram-lhe a túnica, né? Ensoparam no sangue de um animal, e o plano era para que José fosse morto e eles entregassem a túnica a Jacó, né, a Israel, e dizendo que ele foi pego por uma besta fera, por um animal, por um urso, um leão. Né? Essa é a história que eles iam contar para Jacó. Mas, irmãos, alguém deles teve uma ideia, né, de, ao invés de matar José, vender ele por uma tribo de mercadores que passavam por aquela região. Eram os amalequitas, né, ismaelitas, porque Amaleque era filho de Ismael, então era tudo a mesma. Quando fala amalequita ou ismaelitas, é praticamente a mesma coisa, a mesma família. Então veja bem, irmãos, eles foram vendidos e essa caravana levou José para o Egito. E chegando José no Egito, José passou por diversas tribulações, né? José foi morar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar deu em cima de José, queria dormir com José, José não quis, né? Ela tirou a roupa de José, parte da túnica de José ficou na mão dela, e ele saiu correndo, e ela inverteu a história dizendo que José tentou agarrar ela, e José foi para a prisão. José ficou 2 anos na prisão, e ele encontrou na prisão um copeiro e um padeiro do rei, e ele decifrou os 2 sonhos, né, dos dois, do padeiro e do copeiro, né, e esses sonhos se concretizaram. Né? Então José era conhecido na prisão como um interpretador de sonhos. Mas o que eu quero dizer, irmãos, para vocês é o seguinte: que José estava na cisterna, Deus estava com ele. Que José estava na caravana dos ismaelitas, Deus estava com ele. Que José estava na casa de Potifar e Deus estava com ele. José estava na prisão e Deus estava com ele. E essa experiência fez com que José amadurecesse muito. Por isso que às vezes, irmãos, eu falo que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais achegados a Deus nós ficamos, né? Mais íntimos de Deus nós nos tornamos. E José era uma pessoa que ele era íntimo de Deus. Por quê? Porque ele obedecia. Ele estava longe da família, longe do seu povo, mas ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um propósito. Né? Por isso ele era temente a Deus. Porque, irmãos, quando a gente desvia de Deus, a gente desvia do propósito de Deus em nossa vida. Quando nós saímos da presença de Deus, nós adiamos as bênçãos de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus fala que em todos os momentos o Espírito de Deus estava com José. Até, irmãos, que Faraó teve um sonho. Ele teve um sonho que saía do Nilo 7 vacas gordas, né, e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras devoravam as gordas e continuavam magras. Da mesma forma, ele teve um sonho semelhante, representando, em vez de vaca, espigas de trigo. E acontecia a mesma coisa, aquilo perturbou o sonho de Faraó, e Faraó não conseguia dormir. Até que o copeiro, né, que tinha sido libertado da prisão e estava servindo Faraó, falou de José, depois de 2 anos, né, que José passou na prisão ainda. Então veja, irmãos, onde que eu quero chegar aqui? Que José, ele decifrou o sonho de Faraó, né?
que o sonho dizia que viriam 7 anos de bonança, 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, né? E de falta de chuva, e que o povo da terra ia perecer. Inclusive aquelas pessoas que moravam lá na terra de José, que era Canaã. E aí, irmãos, vejam bem o que foi que aconteceu. Aconteceu que José decifrou o sonho de Faraó e da noite para o dia, José, né, ele se tornou, né, de um escravo, ele passou a ser governador do Egito, respondendo somente para Faraó. E todas as pessoas daquele reino, isso não é historinha, isso é uma verdade. Todas as pessoas daquele reino tinham que responder para José, e José era a maior autoridade abaixo de Faraó. Veja bem, irmãos, aí José começou a entender o propósito. Então, certa vez, irmãos, já tinha passado os anos de bonança, os anos de fartura, e estava começando o primeiro ano de seca. E o povo todo apavorado ia para o Egito comprar trigo, porque eles sabiam que no Egito tinha trigo. Pois José trabalhou arduamente 7 anos para economizar trigo, para guardar em celeiro, e ele sabia do futuro. Deus tinha revelado para ele, então ele estocou pão e trigo durante 7 anos, para que nos 7 anos de escassez eles tivessem alimento. E aonde que eu quero chegar aqui, irmãos? De repente, os irmãos de José saem lá de Canaã e vai lá no Egito comprar trigo. Mas eles, na cabeça deles, José já era passado. José já tinha sido morto, talvez tinha sido mandado para uma terra distante, e eles não se lembravam mais dele. Mas acontece que quando eles chegaram no Egito, José os reconheceu. E José, né, deu uma lição neles. Né? Deu uma lição neles, e eles passaram por momentos difíceis na presença de José, sem saber que era o irmão que eles tinham planejado matar, e venderam. Então veja bem, irmãos, o desfecho dessa história, depois de uma situação, se arrastando uma situação difícil, né? José pregando peças, né, pedagógicas nos irmãos dele para que eles aprendessem, né, a respeito de perdão, a respeito de respeito e a respeito de amor, né? José se declara aos irmãos, né? Ele se declara, e nesse momento, né, José diz para os irmãos deles: olha, está uma seca terrível na terra. Então volta a Canaã, pega o meu pai, pega os seus filhos, suas mulheres, sua família inteira, e venha para o Egito, porque eu tenho preparado um lugar, né? Por ordem de Faraó, eu tenho preparado um lugar chamado Gósen, para que vocês vivam lá. E lá é o melhor da terra do Egito para criar gado e para criar cordeiros. Então veja bem, irmãos, nessa hora José despede deles, como está no texto aqui. Olha, despediu seus irmãos, ao partirem disse: não contendais pelo caminho. Agora chegou a hora da mensagem. Irmãos, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida de uma forma tão brusca, tão brutal, de uma forma tão inesperada, que ao invés de nós confiarmos em Deus, nós começamos a apontar um ao outro, achando que a culpa é de um, que a culpa é de outro, que a culpa é da mulher, que a culpa é do filho, que a culpa é do marido, que a culpa é do diabo, que a culpa é, né, de todo mundo, menos nós. Né? Irmãos, José, ele não era governador do Egito à toa. José era um homem vivido, era um homem formado, apesar dele ser um dos caçulas, né? Abaixo dele era só Benjamim, ele era um homem de grande sabedoria. E ele falou para os irmãos deles: olha, vocês vão para Canaã e não fiquem discutindo pelo caminho. Porque ele sabia, irmãos,
que ia chegar uma hora que os irmãos iam falando, viu, a culpa foi sua, Judá. Não, Rubem, foi sua. Não, foi Gade que deu a ideia, né? Mas olha, presta bem atenção, irmãos, no que nós estamos vendo aqui. Quando isso acontece, né, atrasa o propósito, né? Quando o marido briga muito com a mulher briga com o marido, ou briga com os filhos, isso impede que a nossa vida ande, né? Que nós caminhamos. Da mesma forma a igreja quando dá muita briga, muita contenda, né? A igreja quando dá muita confusão, a igreja fica parada e ela não salva mais almas, né? Ela não busca mais o Senhor, né? Fica uma igreja vazia, uma igreja sem perspectiva de nada. Ela fica definhando, parecendo uma pessoa muito doente, né? Tentando sobreviver. Mas, irmão, José dá esse conselho para nós. Segue em frente, segue o propósito, segue o objetivo, vai em frente, não pare para conversar fiado. Não pare para achar um culpado. Na verdade, todos nós somos culpados. Na verdade, todos nós devemos. Na verdade, ninguém de nós pode, né? Nenhum de nós pode justificar os nossos erros perante Deus, porque Jesus já justificou todos. Agora, irmãos, nós estamos nesse início de tarde. E nós olhamos para tudo que nós passamos nesse dia, tudo que nós passamos por esse final de semana. Às vezes nós tivemos aborrecimento, tivemos acertos e tivemos erros. O que é que nós temos que fazer? Aprender com os nossos acertos, e aprender a não cometer os mesmos erros. Aprender, que a nossa vida ela está nas mãos de Deus. Mas Deus deu uma coisa para nós chamada livre-arbítrio. E quando nós escolhemos desfazer aquilo que Deus tem feito, nós não estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos fazendo a obra das nossas mãos. As obras que nós temos vontade de fazer. Mas acontece que quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, quando nós entregamos o nosso coração, a nossa perspectiva de vida na mão de Deus, confiando em Deus, a nossa vida vai embora, a nossa vida vai, deslancha, é só maravilha. E quando acontece alguma coisa que nos pega de surpresa, o Espírito Santo já fala no nosso coração assim: olha, eu estou aqui contigo, eu estou do seu lado, eu estou pronto a te auxiliar. Basta somente você dizer, eu quero. Então veja bem, irmãos, quão maravilhoso é a gente estar na presença de Deus e aprender essas pérolas. Como José ensinou, não pare para achar o culpado. Não pare para colocar a culpa em ninguém. Não pare. Sabe por quê, irmãos? A gente vê nessas corridas que existe pelo mundo aí, muitas vezes a pessoa está cansada, muitas vezes ela está exausta, mas ela não para, porque enquanto não aparece a linha de chegada, o objetivo não foi cumprido. E muitas vezes aqueles que pararam, para xingar o repórter, para tirar uma foto, aquele que para achar um culpado, ele sempre vai ficar para trás. E o que nós aprendemos com isso? Que todas as coisas que nós fazemos, nós temos que colocar na mão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós caminhamos, diante de Deus, Deus vai abrindo os caminhos. Deus vai abrindo tirando as armadilhas de Satanás. Satanás arma uma arapuca ali, Deus chega e tira. Satanás arma uma armadilha, Deus vai e tira. O anjo do Senhor acampa ao redor de todo aquele que crê em Deus, que teme, e os livra do mal. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, a culpa não é de ninguém, A culpa é das nossas escolhas, E quando nós, fazemos a escolha certa,
louvado seja Deus. Mas quando nós fazemos a escolha errada, é melhor nós revermos os nossos conceitos, é melhor nós chegarmos diante de Deus e pedir misericórdia. Se existe alguma coisa, irmãos, que nós podemos e devemos em todo instante, é pedir misericórdia para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus das misericórdias. E a palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos, Ele nos dará gratuitamente. Não existe preço, para aquilo que Deus já pagou. Não existe preço para aquilo que Deus já sancionou. A sua vitória vem. Então não pare, irmãos. Não contende no caminho. Não fique tentando achar culpado. Mas segue. Segue o seu caminho. E Deus vai encher a sua vida de graça. Vai encher a sua vida de glória. Vai encher a sua vida de respostas. Estamos na segunda-feira. Quantas pessoas hoje acordaram com dor de cabeça? Talvez com a barriga, cheia de churrasco. Talvez com a barriga cheia de cerveja. Mas com um buraco dentro do coração. E às vezes não sabendo como tapar esse buraco, como preencher esse vazio. Mas eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que Jesus tem a forma, tem o tamanho, tem o comprimento, tem a largura desse buraco que está dentro do seu coração. E Ele quer preencher esse buraco. Ele quer preencher essa lacuna na sua vida e transformar a sua história. Mas eu digo uma coisa para você, pega Jesus, põe Ele no seu coração e bola para frente. Não dá bola para torcida. Não deixa que essas pessoas que querem ver a sua ruína, elas tenham os seus ouvidos para profetizar coisas ruins, mas desvia o seu caminho do mal. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que Deus possa encher o seu coração de graça. Que Deus possa encher o seu coração de alegria nesta tarde maravilhosa. E eu gostaria de fazer mais uma oração. E nós vamos terminar essa live em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Soberano Deus, nós te louvamos, meu Deus, pela vida desses irmãos que estão assistindo essa live, Jesus. Que o Senhor abra a janela dos céus, meu Deus, e derrama, Senhor, meu Deus, a sua bênção salvadora, a tua paz maravilhosa, meu Deus, sobre a vida, Senhor, dessas pessoas. Tem pessoas sofrendo, meu Deus, meu Pai, por falta de conhecer a Ti, meu Deus. Tem pessoas sofrendo, meu Deus, porque precisam conhecer a Ti imediatamente. Por isso envia Teu Espírito Santo, Jesus, e vai agindo na vida dessas pessoas, para que eles possam, Senhor, meu Deus, reconhecer, meu Deus, que nós não podemos parar na Tua presença, que o Senhor é um Deus de movimento, meu Deus, que o Senhor é um Deus, Senhor Jesus Cristo, que nós temos que correr para os Seus braços, meu Deus, incondicionalmente, sem olhar dos lados, mas olhar somente para Ti, Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos, Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.